Os dados da Polícia Nacional indicam que durante os primeiros 6 meses do ano foram registrados 115 acidentes de viação na província do Bengo. Embora se registre uma redução no número de acidentes, as autoridades continuam preocupadas com a sinistralidade rodoviária, sobretudo pelo número de vítimas resultantes das ocorrências. Em termos de acidente, houve uma diminuição de 123 casos de acidente, ao registrarmos apenas 115 acidentes. Tivemos a redução em termos de mortes, tivemos menos 17 mortos, ao registrar 51 mortos. Tivemos ainda 157 menos em termos de feridos, ao registrarmos 129 feridos. Do balanço constam 51 mortos e 129 feridos, além de 26 atropelamentos e 38 colisões envolvendo veículos e motociclos. Foram igualmente registradas 16 colisões entre motociclos, números que reforçam a preocupação das autoridades face à circulação destes meios nas principais vias da província. Não podemos admitir e muito menos dar esta oportunidade que o cidadão pegue numa motorizada de 3 rodas e vai lotando mais do normal. Estamos a falar de motorizada a levar 10, 15 pessoas ou passageiros. Nós tivemos recentemente, na nossa estatística, uma motorizada que transportava mais de 12 pessoas, colidiram-se e essa motorizada ou esse cidadão, parte dessa gente, foram todos a óbito. Então não podemos dar este gosto às motorizadas que continuam a transportar passageiros. Essas serão apreendidas e os seus proprietários serão responsabilizados. Perante o cenário, a Polícia Nacional reforça o apelo aos automobilistas e motociclistas para o cumprimento rigoroso das regras de trânsito como forma de reduzir os acidentes e preservar as vidas nas estradas da província. Mais domingo. Ora, muito boa noite. Um autocarro da Macom pegou fogo no Lubango, província da Huila, provocando momentos de pânico entre os passageiros. Desesperados para escapar das chamas, alguns passageiros partiram os vidros do autocarro para conseguirem sair rapidamente. Vamos, por isso, ao encontro do Cândido Samu Kepe, no Lubango. O Cândido que está exatamente no terminal de passageiros desta transportadora. Cândido, diz-nos já algum pronunciamento oficial da própria transportadora? Já se fala de eventual causa ou causas do que aconteceu? Podes falar, Cândido. Viva, muito boa noite, Mário Vaz, extensivo a todos os telespectadores que neste exato momento estão a acompanhar o telejornal ou o Mais Domingo. Estamos no Parque da Macom e este carro, o autocarro que nesta altura os telespectadores estão a ver a partir das imagens, é o autocarro que no período da tarde terá pegado fogo nestas imediações, logo mesmo no Parque de Desembarque da Macom. Aqui, neste autocarro, o autocarro saía do Namibe com destino à província de Benguela. Por aqui seguiam mais de 40 passageiros. Segundo informações que nós apuramos, tão logo chegamos nesta zona, é que os passageiros tão logo se aperceberam da situação. Neste caso, o óleo do motor estava a verter no tubo de escape e começou a sair as referidas fumaças. Populares, nesta zona do bairro do Nambambe, fizeram tudo, partiram janelas, como fazem referências às imagens do Batista João, e também algumas pessoas encontraram outras soluções no sentido de tirar, neste caso, os passageiros que se encontravam no interior deste autocarro. Segundo informações que nós temos neste mesmo local, a nossa equipa de reportagem pode apurar de que os mesmos passageiros tão logo se aperceberam da situação, o que puderam fazer é encontrar qualquer tipo de escapatória no sentido de que para salvar a sua própria vida. Também aqui
os populares do bairro do Nambambe. Tudo fizeram para estancar a fumaça que fez com que o autocarro não pegasse fogo. A direção da Macom, tão logo se apercebeu desta situação, para salvaguardar a viagem de muitos passageiros aqui nesta zona que seguiam, neste caso, saía do Namibe para a vizinha província de Benguela, fizeram um transbordo de todos os passageiros e assim seguiram em direção a esta província, mas já com um outro autocarro. Vale aqui passar qualquer informação de toda a situação. Nenhum passageiro ficou ferido. Todos saíram ilesos desta referida situação. Por várias horas e procuramos contactar a Direção Provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros para dar mais detalhes relativamente a esta situação. O mesmo departamento que disse que até aquele momento não teria recebido qualquer informação relativamente a este incêndio que teve o início na tarde deste domingo aqui na zona do Nambambe, isto é, no município do Lubango. Estas são as informações que nós podemos passar relativamente a esta situação. Já sabe, deste caso, foram mais de 40 passageiros que saíram ilesos. Outros pularam a janela, outros saíram pela porta de emergência, mas não houve feridos. Nós ficamos por aqui. Nos próximos serviços de informação da televisão pública de Angola vamos passar mais detalhes relativamente a este assunto. Vale lembrar também que tão logo chegamos aqui, procuramos ouvir a direção da Macom, esta também que negou-se a passar qualquer informação relativamente a este assunto. Por ora, com o Batista João e o Cândido Samuquep, a partir deste ponto nós marcamos o ponto final. Assim que se justificar, voltaremos para atualizar mais detalhes relativamente a este assunto. Boa noite. Muito bem, vamos insistir. A transportadora Macom não tem nenhuma comunicação oficial até agora. Aliás, como disse o Samuquep, negou-se a dar qualquer informação oficial. Vamos insistir, vamos aguardar, mas felizmente não houve nenhum ferido, não houve nenhum morto depois de o autocarro ter pegado fogo no Lubango. A ponte sobre o rio Lué, no Zaire, que desabou recentemente, vai ser reabilitada em breve. A garantia do governador da província que esteve no terreno. Aqui nada é ficção. Quem vê, reflete, sobretudo pela sorte que tiveram os ocupantes da viatura. Todos saíram ilesos. Assim ficou a ponte sobre o rio Lué. Desabou na totalidade. O peso excessivo falou mais alto do que a longevidade da infraestrutura. Cedeu nos dois lados e também partiu ao meio. Mas às vezes é a persistência de muita e teimosia. Numa estrada nacional, estamos a falar do Mpala a Lufico, lá aqui na província do Zaire. Mas o que é que a gente vai fazer? Já está na condição que está. Estamos a arranjar soluções para retirar este caminhão. Aproximam-se as chuvas. Mas para além disso, criamos uma situação alternativa. Até amanhã estamos a ver se conseguimos uma grua de grande porte para mandarmos para ver se conseguimos tirar este caminhão daqui. O governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, de perto, viu a situação, olhou de cima a baixo e concluiu que o trabalho para devolver a circulação à população dos municípios de Mpala e Lufico não pode esperar mais. Temos aqui o Sr. Vice-Governador para a área técnica, ainda que para isso a gente tenha que conseguir uma ponte alternativa, rápida, para ver, pelo menos que é para as pessoas passarem a atravessar. Cortada a circulação, os condutores de veículos ligeiros procuram soluções arriscadas. As motorizadas também arriscam a travessia, mas com a maior aceleração possível. Logo que tu entras na água, ao subir, de repente os pneus começam a escorregar
e foi abaixo, pronto. Tentamos, a bateria descarregou. Até o momento não temos solução. Vendo que sendo tempo seco, não sabemos no tempo chuvoso como que isso vai ser. A todos fica o conselho: atenção e prudência durante a travessia na via improvisada, porque o estado técnico das viaturas pode trazer outras consequências. Temos que lutar e fazer tudo por tudo com que as nossas populações consigam escoar os seus produtos e, como era a situação neste tempo seco, se considerar as pessoas para terem cuidado com aquilo que a gente chama o excesso de carga. Preciso ter muito cuidado. E é o que acontece somente, não é outra coisa. Isso que está aqui é um problema de excesso. Mais domingo. Os participantes à terceira edição da Semana do Desenvolvimento Local e ao 12º Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, no Namibe, dedicaram este sábado, ontem, portanto, a uma campanha de plantação de árvores e a visita de objetivos sociais. Divididos em 3 grupos, ministros, governadores provinciais e administradores municipais de todo o país foram informar-se igualmente sobre o projeto de repovoamento de camelos na estação zootécnica do Caraculo. É para acompanhar de seguida. Na urbanização 5 de Abril, o ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto, fez o lançamento da campanha de arborização e depois os demais membros do Executivo também o fizeram. Para cada um destes governantes, o gesto estava carregado do dever de cuidar melhor do meio. A plantação de árvores que viram aqui é uma das formas também de travar a desertificação e trazer mais oxigênio para o ambiente. Portanto, o país vai trabalhando para minimizar as alterações climáticas. Nós vivemos da natureza, a natureza deve ser protegida e o Namibe, sendo uma zona muito desértica, também há toda a necessidade de arranjarmos espaços para a plantação de diversidades de árvores e contribuir assim na proteção desta grande região. Daqui vemos nascer o afeto de cada membro da delegação para com a muda que plantou e a promessa de sempre que cá vier visitar o espaço. Viemos por hoje para fazermos a plantação de árvore, visto que o Namibe é uma das nossas províncias desérticas, e deixo com todo carinho esta árvore que eu apelidei de Mussunga, representando a centralidade do Mussunga e do Dundo. Esta árvore que eu plantei vai ter o nome do Cubango, porque filo com próprias mãos, e vamos esperar que os munícipes de Moçambique possam cuidar bem desta iniciativa, destas árvores, para que amanhã aqui no Namibe possamos evoluir para um outro ambiente no domínio do combate à desertificação e haja sim o clima bom para que as pessoas possam viver em condições. É também combater a degradação dos solos que temos vindo a registrar como consequência do movimento das dunas. Essa degradação de solos tem provocado também uma redução da produtividade agrícola, com consequências graves para a segurança alimentar das nossas comunidades. Nesta jornada anfitriã, o governador da província do Namibe levou os seus homólogos e ministros à Avenida 11 de Novembro para mostrar as marcas do compromisso do Presidente da República e da Primeira-Dama da República com o ambiente. Neste espaço foram plantadas 2 árvores por João Lourenço e Ana Dias Lourenço em novembro de 2021. 2 outros grupos de delegados, constituídos maioritariamente por administradores municipais, foram criados. Um foi visitar a base naval da Marinha da Guerra angolana e a fortaleza de São Fernando, onde recebeu informações sobre o ponto de partida de escravos para Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Estados Unidos da América. Vimos alguns antecedentes históricos que marcaram então a vida do nosso país. É de lá onde vimos o local onde estava aprisionado o grande profeta Simão Toco a nível de Angola, e também outros reis que de facto tiveram que atirar-se ao mar, isto com o objetivo
de não terem sido levados então ao nível da escravatura portuguesa. A jornada destes prosseguiu nesta empresa pesqueira, onde confluíram com a delegação dos ministros e governadores provinciais. As explicações sobre o potencial do que se faz aqui em relação à exploração dos recursos marinhos foram prestadas durante a visita e depois num cenário criado a propósito com a exibição de um vídeo institucional. Uma empresa modernizada, uma empresa que está a par de empresas globais e que, para além de pescar, transformar e comercializar o pescado, também está a permitir criar postos de emprego, sobretudo para jovens angolanos residentes na província do Namibe. Já o terceiro grupo de participantes à Semana do Desenvolvimento Local foi visitar o Porto do Namibe, onde obteve informações sobre o funcionamento desta instituição, fundada há 72 anos e transformada em empresa pública em 1998. Tem rodas que movimentam ao longo do terrapleno para arrumar os contentores. Seguidamente, deslocaram-se ao município da Bibala para conhecer melhor o projeto de repovoamento de camelos da estação zootécnica do Caraculo. Aqui o contacto com dezenas de mamíferos desta espécie atraiu a atenção dos administradores municipais na condição de turistas, enaltecendo a iniciativa. É necessário primeiro ver e depois planificar, é assim que nós aprendemos. E aqui é um exemplo prático para nós então carregarmos, para irmos nos nossos locais de trabalho também. Tal como disse, quiçá nós também implementarmos esses projetos ao nível do nosso território municipal. Entendemos que viagens ou visitas dessa natureza, elas concorrem também para o nosso restauro, né? Para a nossa construção de uma identidade turística que se pretende que se construa realmente. Caso para dizer que foi na terra cujo lema é fazer mais e melhor pela vida das pessoas concretas, onde foi reiterado o slogan "A vida faz-se nos municípios", lema da terceira edição da Semana do Desenvolvimento Local e do 12º Fórum dos Municípios e Cidades de Angola. E continuamos mesmo no Namibe. Sim, e para dizer que Moçambique ganhou o prémio de melhor município de Angola na categoria do tipo A e logo a seguir Viana e Menongue. Na gala de premiação, o Ministro da Administração do Território destacou que o reconhecimento das administrações mais votadas espelha uma gestão pública cada vez mais próxima e virada para o cidadão. Noite memorável para o administrador municipal de Moçambique, Abelardo Lemba, que durante a gala de premiação do melhor município de Angola 2026 foi chamado 7 vezes para receber galardões em várias categorias. Entre momentos culturais e anúncio de outros vencedores das 12 categorias por classe de municípios, a celebração era feita em vários pontos desta sala. Os municípios classificados na tipologia A, B, C, D e E, conforme a nova divisão político-administrativa, concorreram nas categorias de urbanismo, transporte, conectividade, participação do cidadão e qualidade do serviço público, saúde e bem-estar, igualdade e inclusão, educação e qualificação profissional, boa governação, desporto, cultura, turismo e lazer, segurança e ordem pública, compromisso com a criança e a sua proteção, proteção e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. E eis que o município de Moçambique, na classe A, com a pontuação mais alta agregada nas categorias, foi considerado o melhor de Angola, com a conquista dos primeiros lugares nas categorias de urbanismo, transporte e igualdade, segurança e ordem pública e compromisso com a criança, tendo ainda conquistado a segunda posição na categoria de saúde e bem-estar e o terceiro lugar na categoria proteção e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. 100 milhões de kwanzas foi o valor do prémio para melhor município do país. A nossa responsabilidade enquanto gestor público e líder dessa equipa municipal aumenta de que maneira? E o nosso foco será sempre
no atendimento das necessidades básicas das nossas populações. O júri da terceira edição do Prémio Melhor Município de Angola decidiu atribuir aos municípios de Viana e Mananga da classe A o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Foi a melhor edição para nós já participamos nas 3 edições e agora na terceira conquistamos 6 prémios, 2 primeiros classificados, 2 segundos classificados e 2 terceiros classificados. Isso para nós é muito bom, é fruto de um trabalho de equipa. Levar a mensagem ao município de Menongue que naquilo que tem sido a execução e a boa interpretação da execução das políticas públicas ao nível do nosso município está a resultar e hoje estamos a ser pontualizados logo com 4 prémios. Na classe B venceu o município do Porto Amboim, na classe C, Mocha Luando, na classe D, Kiwabanzajo e na classe E, Ponguandongo, com os prémios a variarem entre 59 milhões e 500 mil kwanzas e 90 milhões de kwanzas. Ao longo deste ano, tínhamos a máxima certeza que iríamos ganhar, pelo menos, numa das categorias. Sentimento de gratidão pela magna equipa que Deus nos deu, pelo povo que torce constantemente e a Sua Excelência Governador que confiou-nos esta enorme tarefa. Para o Ministro da Administração do Território, o incentivo do Executivo à atividade dos administradores municipais vai continuar. Daniel Félix Neto enalteceu e homenageou o Presidente da República neste evento pela visão na implementação da nova divisão político-administrativa. Angola segue em frente. Angola caminha com seus filhos, aqueles que acreditam neste país, aqueles que fazem por este país e aqueles que unem as suas mãos, o seu esforço, o seu suor, para que cada dia que nasce, Angola continue a mostrar a sua robustez, a sua dinâmica e continue a acreditar que juntos somos mais capazes de realizar o sonho dos angolanos. Quando a descentralização e a desconcentração, unindo ela com a gestão a nível dos municípios, acontece, o povo sorri. E mais uma vez, os nossos administradores, senhores governadores, mostraram isto, que somos capazes. Vamos continuar. 378 comunas, 326 municípios e 21 províncias representadas na Semana do Desenvolvimento Local e Fórum dos Municípios e Cidades de Angola em Moçambique, Namibe, entre os dias 14 e 15 de agosto de 2026. E os administradores de todos os municípios do país reiteram o compromisso de continuar a promover ações, tendo em vista o desenvolvimento das comunidades e o bem-estar das populações. Os gestores públicos prometem replicar os projetos bem-sucedidos nas diferentes regiões de Angola. Quando todos trabalham juntos, o desenvolvimento ganha força. É através da união de esforços, da partilha de ideias e do compromisso coletivo que se criam condições capazes de melhorar a vida das comunidades. Os administradores dos municípios que mereceram distinções nas tipologias B, C e D reiteram o compromisso de continuar a promover ações tendo em vista ao desenvolvimento das comunidades. Conseguimos arrecadar 31 milhões e é um dinheiro que vai de facto resolver alguns problemas da comunidade. Vamos ouvir agora os munícipes, fazer uma escutação, o que é que nós vamos fazer com esses valores. Vamos levar para casa 18 milhões de kwanzas e é um presente para todos os munícipes da Bibala, principalmente porque eles é que tudo fizeram para vencermos essas categorias. Nós criamos as chamadas brigadas de vigilância comunitária ao nível das localidades, ao nível das comunas. São grupos de jovens que ajudam a fazer uma monitoria ou acompanhamento de todo e qualquer infrator que surgir naquela localidade,
com um gado que não é dele, no sentido de cooperar junto com as autoridades, no caso a polícia, para se deter esse indivíduo. Os gestores públicos prometem replicar os projetos bem-sucedidos em diferentes regiões e que mereceram distinções nas 12 categorias do Prémio de Melhor Município do país que decorreu na capital do Namibe. O Tomboa saiu-se bem na categoria de transparência e boa governação, o que de facto nos alegra, porque é efetivamente isto que constitui a base da nossa missão. O ativo forte do município de Iona é o Parque Nacional de Iona e vamos continuar a trabalhar para desenvolver o turismo e a cultura no nosso município. Estamos pávidos que este concurso do Ministério do Interior consigamos ter mais polícia no nosso município para aumentar e redobrar a segurança pública naquele território. Na Huila, Malange, Uige e outras regiões de Angola, o reconhecimento revela os indicadores ligados à prestação de serviços públicos, desenvolvimento local, organização administrativa e execução de projetos de impacto comunitário. Isto para nós representa claramente aquilo que tem sido a dedicação do povo do Lubango. Segunda vez que nós subimos ao palco numa distinção de melhor município de Angola na categoria de transparência na governação e também segurança pública. A Gala Melhor Município de Angola é uma iniciativa do titular do Poder Executivo, numa altura em que os municípios assumem cada vez mais o papel relevante na concretização das políticas de desenvolvimento local. O ministro da Agricultura e Florestas defende uma maior aposta no setor de forma a diminuir custos na importação de vários produtos do campo. O governante falava durante a realização da primeira edição do Dia do Campo, que aconteceu numa fazenda na província do Cuanza Sul. Poderemos voltar a este trabalho sobre o Dia do Campo, possivelmente mais à frente neste Mais Domingo. Vamos continuar. A existência de um centro de tratamento da varíola dos macacos numa centralidade não representa por si só risco de contágio para os moradores. A garantia é do secretário provincial da Saúde em Cabinda. O responsável apelou, entretanto, a maior vigilância por parte de todos. As autoridades do setor vão nos próximos dias reforçar as medidas de vigilância epidemiológica. Uma das formas de contágio, segundo o secretário da Saúde, é por via sexual. Já tivemos situações que as lesões são focais, são muito localizadas, quer circunscrição a nível da região pública, a nível apenas do abdômen, e aí as pessoas se escondem. E mais um apelo, aproveitando as vossas antenas, para apelar à nossa população a não terem vergonha. A nível das hospedarias, os proprietários ou a gerência ou os funcionários devem ter isso como conhecimento para irem sensibilizando os utilizadores ou usuários dessas pensões ou dessas hospedarias para acatamento das orientações. Ruben Buco fala em trabalho a equipa de dia e de noite para ver o surto controlado na província. Tiso e Zongo estão sem pacientes. O centro de referência da centralidade de Cabinda acolhe neste momento 47 pacientes. A entidade nega que haja transmissão generalizada da doença pelo facto do centro de atendimento estar localizado na centralidade e explica com factos a recente realidade do Tiso e Zongo. Nós internamos doentes de monkeypox no Zongo, também tem residências. E nenhum popular daquela zona, que está muito próximo ao centro de saúde, foi vítima de monkeypox. A TPA foi ao Zongo, onde está localizado o primeiro centro a acolher doentes com varíola dos macacos. A população da localidade diz que os profissionais da saúde sempre agiram com precaução, acautelando as medidas de biossegurança.
Por isso, ninguém no bairro Zongolo contraiu a varíola dos macacos. Aqui cada tem os seus lados. Para o que vem para pesar, criança ficam lá atrás. Para o que vem para consultas normais, ficam aqui na sombra. Os que vêm para pesar, tipo no meu caso, ficam lá naquelas cadeiras. Não mistura, não há mistura. Até agora não temos nenhuma informação acerca de se tem alguém que vive aqui no Zongolo tem essa doença. O Centro de Referência da Centralidade de Cabinda, onde estão internados doentes com varíola dos macacos, tem uma capacidade para 50 camas. Segundo o secretário provincial da Saúde, Ruben Buco, caso haja necessidade, as autoridades locais poderão reativar o centro de referência do Tiso com capacidade para 20 camas. Os especialistas defendem que os transtornos do neurodesenvolvimento poderiam merecer maior atenção das autoridades, tendo em conta o aumento de casos e as dificuldades que os pais com filhos autistas enfrentam. Em mais uma reportagem, o Cândido Calombe dá-nos a conhecer mais uma história de sucesso. As imagens ao gênio criativo deste artista plástico falam por si. O gosto pelo desenho nasceu no Centro do Neurodesenvolvimento Plasticina, localizado no Talatona. Tudo que cruza os olhos do Elisandro Beca resulta em quadro. A fachada principal do imóvel e a piscina são exemplos dos dedos mágicos do talento do mundo das artes. Vou comprar esses carros. Tá bom. Também saco de pão. Telefone. É o telefone. Elisandro Beca é hoje fruto das terapias ocupacionais feitas pelos psicopedagogos e outros profissionais que procuram desenvolver competências das pessoas diagnosticadas com autismo. Os pais e os encarregados de educação, que são um suporte para nós conseguirmos ter maior êxito com estas crianças. Ele interage mais, fala mais, já conseguimos lhe mandar aí não sei de fazer alguma coisa, ele já consegue praticamente se virar quase sozinho. O TSEC antes não reagia aos comandos, hoje já reage aos comandos, já reage o vem, o vai, o para. Também já tenta ler algumas coisas. Aos 13 anos, Elisandro Beca chegou ao Centro Plasticina. Passados 20 anos, entre idas e voltas, a mãe Alice da Conceição Beca diz que a evolução tem sido de forma gradual e aproveita o momento para deixar um apelo aos pais atípicos. Não pedimos para ter um filho assim, infelizmente eles já nascem assim. É consequência de alguma coisa, sabemos que é, mas nós como pais temos que dar o apoio ao nosso filho. O mesmo sentimento é partilhado por Scott Cambulo, que há 3 anos traz o filho para as sessões. Scott aconselha as famílias a não esconderem os filhos nesta condição. Aceitem a realidade dos seus filhos e depois apelar ao executivo que apoie os centros já existentes, como a Plasticina e outros tantos. Tito Rangel conta que foi uma alegria em casa quando o irmão pela primeira vez chamou pelo seu nome. Ela só falava urso, toda hora urso. E do nada ela falou, Deus, mano, Deus. Eu falei, nossa, Deus, mamãe vem, ela não me fala, Deus. Depois a gente gravou aquele momento, foi um momento de muita felicidade. O centro oferece vários serviços para dar resposta às preocupações das famílias com filhos autistas. Nós acompanhamos todos os quadros voltados ao neurodesenvolvimento, que é no caso do mais conhecido, o transtorno de espectro do autismo, a perturbação de déficit de atenção e hiperatividade, a perturbação do desenvolvimento intelectual, a perturbação da coordenação motora, a perturbação da comunicação, onde temos a perturbação da linguagem. O médico neuropediatra sublinha que, com o aumento de casos no país, é chegado o momento do autismo ser visto como uma questão de saúde pública. Seria bom que cada município tivesse 3 ou 2 centros desses aqui de excelência para acudir a essa situação. E como disse muitíssimo bem, enquanto agora é um problema de saúde pública, eu estava aqui a chamar a atenção de que o Estado também deve colocar mãos exatamente para acudir à demanda. Para garantir o enquadramento de crianças autistas no sistema educativo, o Instituto Nacional de Educação Especial traçou políticas de formação de professores.
O país conta com 1.344 escolas inclusivas. Nós, enquanto educação e enquanto Instituto Nacional de Educação Especial, temos feito um acompanhamento do Fórum Pedagógico, na qual em nossas escolas especiais e em nossas escolas inclusivas, temos dado esse atendimento educativo especializado para que as nossas crianças possam, assim, aceder à educação, que é um direito para todos. Aqui em Luanda e na Lunda Norte, os professores desenvolvem técnicas para um melhor acompanhamento aos alunos com transtornos do neurodesenvolvimento. Às sextas-feiras nós temos o encontro técnico, onde é avaliado as dificuldades que um determinado técnico tem em fazer o atendimento a um aluno ou a um jovem com uma determinada deficiência. E também fazemos produção de recursos de baixo custo. Muitos pais também têm tabu, não querem mandar seus filhos para as escolas porque têm medo do filho sofrer represália ou do filho ser estigmatizado, metido de lado, tratado como um doente. Então a sociedade em geral deve ajudar e dizer que uma pessoa com autismo, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com problema de audição, seja qual for a necessidade, não é um doente, mas é alguém especial. E ele também, a sociedade ou o nosso governo tem planos para essas pessoas em termos de ensino. Na província do Bié, a engenheira informática Albertina Chicampa criou um aplicativo que visa auxiliar os pais, encarregados e centros de infância a terem habilidades para lidar com crianças especiais. Trazer uma rotina diária dentro do aplicativo para controlar quais são as tarefas que a criança já consegue desenvolver de forma ou com a autonomia que ela precisa, e também olhamos para a questão dos 3 níveis de autismo, desde o leve, o grave e o moderado. Os serviços do neurodesenvolvimento são grátis no Hospital Geral do Bengo e no centro do Capalanga. Basta chegar, marcar e começar com as sessões. Palavras que eu procurei é o título de um livro que conta a história real de uma mãe no mundo do autismo. De Alexandrina Ferreira, é uma obra recomendável a todos. É uma reportagem que vamos acompanhar a seguir. Umas dicas do livro. Alexandrina Ferreira é uma mulher trabalhadora, esposa, mãe e dona de casa que outrora tinha uma rotina comum. Entretanto, com o nascimento do menino, a ordem das prioridades da sua agenda pessoal, familiar e profissional foi invertida, colocando o amor pelo seu filho em primeiro lugar. Daí ter usado toda a sua dor e angústia, escrevendo este livro como sendo não só um instrumento de orientação, mas, sobretudo, uma ferramenta de autoajuda às famílias na mesma condição. Porque nós precisamos de nos movimentar, nós precisamos de ir à luta, nós precisamos de garantir o respeito, a segurança dos nossos filhos. Nós precisamos que as pessoas saibam que, independentemente deles estarem dentro do espectro, eles são pessoas, são crianças ou adultos, se for, eles são iguais a nós. Merecem o mesmo amor, o mesmo respeito, a mesma compreensão. Não é um livro técnico-científico com fórmulas cientificamente aprovadas. Segundo a autora, é um testemunho material que narra sua história de superação, com resultados palpáveis de um menino que hoje pode falar e conviver sem sentir-se excluído ou marginalizado. Essas crianças precisam de intervenção precoce e retardar essa intervenção dificulta muito mais ainda o processo. E não tenham vergonha, o autismo não é uma doença, o autismo não é um peso, o autismo é apenas uma condição. E é preciso que cada mãe ou cada pai perceba que o seu filho não deixa de ser quem é porque tem autismo. É preciso coragem e resiliência para dar suporte aos nossos filhos. O lançamento do livro foi um evento testemunhado por familiares, amigos e outros convidados que pretendem consumir a obra para melhorar a sua percepção sobre como superar o autismo. E esse livro vai nos trazer aquilo que é o principal conteúdo ou a principal experiência a ter com uma criança com necessidades educativas especiais. Livro de autoajuda e que gera realmente cura. É possível, eles não são diferentes, eles só precisam de amor e um bocadinho de mais atenção.
Este livro revela lutas de uma mãe que dia e noite chorou porque olhava para o seu filho que, mesmo aflito, não conseguia exprimir em palavras o que sentia ou desejava. É pesado quando vês o teu filho ali a sofrer por alguma coisa, dói. As crianças, eu às vezes olhava, esse meu tem qualquer coisa, mas ele não sabe explicar, ele não sabia explicar. É pesado quando vais a um consultório médico e o doutor pergunta, então o que é que vos traz? E tu não sabes explicar o que é que levou, porque às vezes a criança não tem febres, mas sentes que ela está doente, sentes que ela está abatida, está com dores, mas não consegue explicar porque ele não sabe dizer. As lágrimas de dor da escritora hoje transformaram-se em sorrisos e um exemplo de superação numa luta cujo inimigo seria a ausência de amor e a fé. E se a vergonha fosse a opção, seria a arma de destruição da vida deste menino e de tantos outros que não escolheram nascerem nessa condição. No Ambo, mais de 600 alunos terminaram com aproveitamento o curso de Enfermagem Geral, Estomatologia e Análises Clínicas. Os novos enfermeiros dizem-se preparados para enfrentar o mercado de trabalho e reforçar o setor da saúde. É o fim que coroa as obras. Após 4 anos de dedicação, sacrifício e entrega aos estudos, os mais de 600 técnicos de saúde, formados em enfermagem geral, análises clínicas e estomatologia, veem agora o esforço recompensado. Por trás dessas paredes existe uma visão, uma coragem e uma responsabilidade que permitiu que milhares de estudantes concluíssem o seu sonho. Tendo bater a faculdade, temos forças para podermos seguir aquilo que são nossos objetivos. Para o Gabinete Provincial da Saúde, este ato reforça a parceria público-privada e o Governo congratula-se com a... Jovens formados nessa escola, acreditamos que muita coisa vai melhorando, pois que há sempre a falta dos profissionais de saúde, tanto desde o nível primário até o nível ao terceiro nível. O certificado que hoje recebem não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Ou seja, é o primeiro passo para, de forma sábia, segura e responsável, mostrarem o que aprenderam. O mundo lá fora vai exigir de vocês um pouco mais. Pelos professores que vocês tiveram durante estes anos, todos acreditamos e fazemos votos que correspondam a tais exigências. Mais de 600 novos enfermeiros, formados em enfermagem geral, análises clínicas e estomatologia, reforçam o setor da saúde no Ambo. Há um personagem que Angola está a deixar para trás: o livro. E quando um país deixa de ler, não perde apenas leitores. Perde palavras, perde memória e perde capacidade de pensar. É sobre este silêncio que cresce à volta dos livros que o Neto nos fala na crónica de hoje. O livro O Personagem Ignorado. Há um personagem que desapareceu da cidade. O livro não desapareceu de um dia para o outro, foi desaparecendo das livrarias, das papelarias, das escolas, das casas e, sobretudo, das nossas conversas. Em Luanda, a velha Lelo é uma lembrança de outros tempos. A livraria Mensagem também já não existe como lugar de livros. A Laica, como tantas papelarias que fizeram parte da vida dessa cidade, ficou na memória de quem as conheceu. E não é apenas em Luanda, de Cabinda ao Cunene, onde estão os lugares onde se compra um livro. Temos centros comerciais, restaurantes, bares, temos espaço para quase tudo.
mas o livro foi ficando sem espaço. E isso deve preocupar-nos. Não se pensa um país sem memória. E aqui chegamos a outro problema, a forma como falamos. Não é apenas uma questão de sotaque nem de pronúncia, é outra coisa. É a dificuldade cada vez mais visível de construir uma ideia com clareza, de encontrar a palavra certa, organizar um pensamento, argumentar sem gritar, discordar sem insultar, conversar sem transformar tudo numa disputa. E basta escutar parte da nossa conversa pública o que ocupa o nosso tempo. O álcool, o dinheiro, o corpo, o drip, as sentadas, os escândalos sexuais, as polémicas das redes sociais, as vidas privadas de pessoas que muitas vezes se tornaram conhecidas sem que se saiba exatamente porquê. Fala-se de quem apareceu com quem, de quem recebeu uma casa, de quem mostrou o corpo, de quem traiu, de quem insultou, de quem respondeu. E amanhã fala-se de outra coisa. É o reino do imediato, do barulho, da distração. E atenção, não há mal em uma sociedade ter música, dança, humor, futebol, ter entretenimento. O problema é quando o entretenimento se transforma no conteúdo dominante da conversa, quando tudo é espetáculo, quando tudo é polêmica, quando quase nada é reflexão. E depois admiramos-nos com a pobreza do debate público. Como queremos discutir Angola se temos cada vez menos palavras para a explicar? Como queremos formar cidadãos se ler deixou de ser um hábito? Angola tem escritores, poetas, romancistas, tem ensaístas, uma história que merece ser lida. Tem uma literatura que merece ser conhecida. Tem um plano nacional de leitura. Mas uma política não lê por nós. Um decreto não cria leitores. Um documento não substitui uma biblioteca. E uma biblioteca vazia não é uma política de leitura. É o seu fracasso à vista de todos. É tempo que percebamos que o problema não é apenas quantos livros os angolanos leem. É o tempo que acontece a uma sociedade quando deixa de os ler. A capacidade de argumentar diminui. A memória vai-se apagando e o espaço vazio é ocupado pelo ruído. Por isso, o livro não é um luxo, não é decoração de uma sala, não é coisa para intelectuais. É uma ferramenta de construção de uma sociedade. É tempo de fazer uma pergunta simples. Que lugar estamos a dar aos livros em Angola? Porque um país pode ter muita gente a falar, mas isso não significa que tenha muita gente a dizer alguma coisa. E esta é a parte mais incômoda. Não estamos a perder apenas o hábito de ler. Estamos a perder o hábito de pensar antes de falar. É hora de saber como vai estar o tempo nas diferentes regiões do nosso país. Vamos ver. Partimos agora para um breve intervalo. Já voltamos com outras matérias que fazem atualidade. Não demoramos nada. Até já. Até já. Mais domingo.
Já estamos de volta com os assuntos que marcam o dia. O Ministro da Agricultura e Florestas defende uma maior aposta no setor, de forma a diminuir custos na importação de vários produtos do campo. O governante falava durante a realização da primeira edição do Dia do Campo, que aconteceu numa fazenda na província do Kwanza Sul. A fazenda Cambondo está localizada a 28 quilómetros da cidade de Kibala, mas no quadro da nova divisão político-administrativa pertence atualmente ao município do Lonhe. A mesma possui mais de 8.000 hectares, dos quais 1.500 em exploração para o cultivo de cereais e tantos outros produtos do campo. Estamos a produzir cerca de 2.000 toneladas de sementes melhoradas de milho VPA, portanto variedade de polinização aberta, e cerca de 500 toneladas de milho híbrido. E para além disto produzimos cerca de 4, 5 mil toneladas de cereais. Foi aqui onde aconteceu pela primeira vez a edição do Dia do Campo, numa iniciativa do Ministério da Agricultura e Florestas, congregando produtores, empresários e tantas outras individualidades. A província dispõe de uma extensa área de terras aráveis, estimada em mais de 2 milhões de hectares, dos quais cerca de 367 mil hectares se encontram atualmente em produção pelo setor familiar. Já o ministro da Agricultura e Florestas disse na ocasião que a aposta no campo tem um único propósito: diminuir com os custos de importação de vários produtos agropecuários. Vamos alargar a nossa fronteira agrícola, vamos realizar eventos destes mais vezes em outros lugares. Vamos pedir aos agricultores que percam o medo de apresentar o que fazem. Vamos diminuir o intervalo de realizações dessas, eventualmente, para ver se a gente consegue trazer amostras ao país de que é possível. E vamos conseguir. Os participantes à primeira edição do Dia do Campo valorizaram a iniciativa do Ministério da Agricultura e Florestas, pois permitiu uma maior interação entre produtores, empresários e os demais membros do setor agrário. Experiência de muita mais-valia para todos que estão aqui presentes, todas as empresas agropecuárias que estão aqui presentes e todos os produtores aqui presentes. Porque foi um ponto de encontro onde o pessoal pôde ver na fazenda Cambondo uma fazenda bem preparada, bem estruturada. Foi possível ver material de boa qualidade plantado e que é possível se fazer muita coisa boa em Angola. 5 moradores de uma comunidade vizinha do projeto mineiro Mulembe, no Bié, foram vítimas de tortura e ameaças por parte de seguranças da concessão diamantífera. Os seguranças justificaram a ação violenta, alegando que os cidadãos tentaram roubar cascalho nas áreas da exploração. Um vídeo posto a circular nas redes sociais mostra 5 cidadãos a serem torturados por efetivos da empresa de segurança de um projeto de exploração de diamantes no município da Lúbia, província do Bié. Falou, Gabriel, se apuraste com teus irmãos? Eu disse, se apurei com eles, mas encontrei que estão a chorar, que foram mesmo surrados, vejam o vídeo. José e Moisés fazem parte dos 5 jovens que se deslocaram às instalações da empresa Mulemba de exploração de diamantes, com propósito de solicitar emprego, mas o sonho de um emprego se transformou numa tragédia porque foram confundidos com gatunos de cascalho e submetidos à tortura. A segurança que nos levou, ele só diz, chefe João, aqui apareceu mais comida. Então não sabemos, a própria comida então é o quê? Então o chefe João saiu da casa até da que ele estava. Então saiu com uma arma. Aquela arma quando saiu correr, veio já para me bater na cara. Então eu escrevi, me tocou só no braço. Aí mesmo sura começou. Foi de sura mesmo, aquilo é sura que presta. Até tem lá um chamado batom, aquele mesmo é que escapava mesmo morrer. Na sequência da partilha do vídeo nas redes sociais, a polícia no Bié decidiu investigar o caso, que culminou com a detenção de 3 indivíduos, entre eles o chefe de segurança da cooperativa diamantífera Mulemba, que estiveram envolvidos na agressão dos 5 cidadãos.
Envolvemos as forças de segurança, as especialidades de inteligência, para determinarmos primeiro qual era a cooperativa, se existia ou não, e se fazia parte do nosso território ou não. Fomos a fundo e determinamos a cooperativa primeiro e depois conseguimos também, por via daquilo que são as nossas técnicas, determinar quem são os efetivos envolvidos nessa prática. As vítimas foram amarradas, torturadas e ameaçadas com armas de fogo e posteriormente mantidas em cárcere privado durante 24 horas. É um ato que a todos os títulos deve ser condenado. E os órgãos afins devem tomar a providência, a cautelar todos os direitos que são salvaguardados às pessoas. Os acusados serão presentes ao Ministério Público segunda-feira que vem. O arcebispo de Treia e núncio apostólico no Paquistão, o angolano Dom Germano Penemote, apelou aos angolanos a unirem-se em oração a favor da paz nas estradas do país. O prelado católico falava durante a missa de encerramento da peregrinação diocesana anual ao Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no Cunene. Durante 3 dias, os caminhos foram dar ao Santuário de Nossa Senhora de Assunção, na localidade do Eco, no Cunene. Fiéis vieram de todas as partes da província, de outras regiões do país e da vizinha República da Namíbia, em busca de bênção, paz e proteção divina. Viemos a esta peregrinação para pedir ao Senhor a bênção da nossa diocese, da nossa paróquia, de todos os crentes católicos e não católicos, porque Deus é nosso Pai e somos todos irmãos. Vejo a peregrinação um bom senso para a sociedade, em particular cada um que veio aqui buscar uma paz pessoal, uma paz familiar, um ambiente espiritual. A peregrinação diocesana, que acontece anualmente em memória do padre Leonardo Sicofinde e da irmã Celina Cautujau, que há 41 anos perderam as suas vidas durante a missão evangélica na localidade do Eco, foi marcada pela liturgia da palavra e pela Eucaristia. Pedidos especiais, fundamentalmente o fortalecimento da nossa fé, sobretudo da nossa comunidade paroquial da Missão Católica de Umbanda, a paz familiar e também a paz para o nosso país. Na homilia, presidida por uma ilustre figura, Dom Germano Penemote, filho do Cunene e primeiro núncio apostólico angolano, apelou à unidade, paz e reconciliação entre os angolanos. Precisamos de organizar-nos, precisamos de evangelizar-nos, termos conhecimento profundo sobre a nossa fé e acautelar-nos das seitas que estão gravemente dividindo as famílias. O arcebispo de Treia pediu ainda que os angolanos reflitam e orem pela paz nas estradas que nos últimos tempos têm ceifado sonhos e anseios de cidadãos que ainda tinham muito para dar à nação. E por que não meter em ordem as nossas estradas que estão cada vez mais causar vítimas? Angolanos, angolanas, devemos refletir seriamente sobre o facto de que, embora a guerra das armas se tenha calado, as nossas famílias continuam cada vez mais a chorar a perda de seus queridos, mortos por causa das vias de comunicação. A peregrinação ao Santuário da Nossa Senhora de Assunção decorreu de 14 a 15 do corrente mês, num ambiente festivo, marcado por adoração, cânticos, orações e ofertório. O arcebispo do Huambo exortou diáconos e sacerdotes ordenados neste domingo a amar verdadeiramente o santo povo de Deus e a colocar-se à sua inteira disposição. Dom Zeferino Zeca Martins falava durante a homilia da missa solene de encerramento da peregrinação arquidiocesana do Huambo. Encerrou no Huambo a peregrinação arquidiocesana edição 2026,
que durante 3 dias congregou no Santuário da Nossa Senhora do Monte, município da Kaala, milhares de fiéis devotos por via de intensas manifestações de fé, oração e gratidão a Deus. A atividade religiosa terminou com ordenações diaconais e sacerdotais. Precisamos da graça do Senhor para caminhar, tal como nos dizia o nosso pregador de retiro. Com a ordenação, sois separados das outras criaturas e sois atraídos no coração de Jesus. Peregrinos e visitantes destacam a importância do evento na renovação espiritual. Foi um momento muito especial, pois nos deslocamos de casa para elevar as nossas súplicas, fazendo os nossos pedidos e entregar todos nas mãos de Jesus. Estes dias foram vividos muitíssimo bem, com fé e com esperança, com a certeza de voltar com alegria, pois que cá levamos a bênção e a salvação e o dever é cumprido. A missa solene contou igualmente com a presença do governador da província, acompanhado da ministra da Educação e membros do governo local. O Estado angolano reconhece e valoriza o papel histórico e insubstituível que a Igreja Católica tem desempenhado na construção da nossa sociedade. Ao longo dos tempos e particularmente os momentos mais exigentes da nossa história, a Igreja esteve sempre ao lado das populações, promovendo a educação, a saúde, a assistência social, a reconciliação nacional, a cultura da paz e a formação moral e cívica das novas gerações. Hoje, quando prosseguimos com determinação o processo de reconstrução e desenvolvimento sustentável da nossa província, torna-se evidente que o progresso material só será verdadeiramente duradouro se caminharmos lado a lado com o fortalecimento dos valores espirituais, éticos e humanos. Na ocasião, Dom Zafirino Zeca Martins, arcebispo do Ambo, exortou os consagrados a amar o santo povo de Deus. Não necessita de pessoas extraordinárias como sacerdotes, mas de pessoas comuns, sim, pessoas comuns, que vivam a identidade sacerdotal com grande profundidade e de modo muito simples, capazes de na comunidade ser autênticos líderes e intercessores do povo, mas ao mesmo tempo de inspiração para a comunidade, porque sabem integrar as diferenças entre os seus fiéis e fazer das diferenças uma oportunidade para a construção de uma humanidade nova em Cristo. Cultivai a amizade no presbitério, partindo de uma obediência livre e voluntária, uma obediência libertadora ao vosso bispo e de uma fraternidade sacerdotal sincera, respeitando os vossos mais velhos no ministério. Mais de 50 mil fiéis católicos, e não só, participaram da peregrinação mariana no Santuário da Nossa Senhora do Monte, município da Kaala. E neste domingo encerrou mais uma Jornada Nacional da Juventude na Arquidiocese de Luanda. Durante 3 dias, os jovens dos vários movimentos católicos tiveram catequeses, momentos de reflexão, oração e animação. Durante vários dias, jovens de diferentes comunidades participaram em atividades de oração, formação, reflexão e convivência num espaço dedicado ao fortalecimento da fé e a partilha de experiências. A jornada correu bem, graças a Deus, fui bem acolhido aqui entre os irmãos angolanos. Eu gostei bem da experiência e da troca, partilha com fraternização. A 4ª Jornada Nacional da Juventude Católica reforçou o papel dos jovens como protagonistas da missão evangelizadora e contribuir para a construção de uma sociedade mais solidária. Jovem católico, sobretudo, se assuma como luz, como sal, como fermento. Tanto deve levedar esta massa
para aquelas virtudes que todos nós necessitamos. Virtudes espirituais, virtudes culturais, virtudes cívicas, virtudes políticas, jurídicas, econômicas e familiares. Portanto, essas virtudes que são necessárias para que o país, de fato, se reencontre, se renove e se lance para o futuro com mais certeza, com mais alegria e com fatores de realização que não sejam defraudados. Mais do que um momento de celebração religiosa, a Jornada Nacional da Juventude Católica constituiu ainda uma oportunidade para os jovens refletirem sobre os desafios que enfrentam e sobre o papel que podem desempenhar na transformação das suas comunidades. No encerramento, o desafio foi lançado: levar para as suas comunidades os ensinamentos e experiências vividas durante a jornada, manter viva a fé, a união e o compromisso com a missão da Igreja. A 4ª Jornada da Juventude Católica termina, mas deixa claro o compromisso de continuar a aproximar a juventude da Igreja e de criar espaços para a sua participação ativa na vida pastoral e social. E vamos continuar pelas igrejas. Vamos. A Metodista Unida de Bom Jesus celebrou neste domingo o jubileu dos 100 anos de existência. Uma celebração com o compromisso de continuar a evangelizar e a transformar vidas sem descurar dos valores da fé, do amor e do serviço ao próximo. Às margens do Kwanza, aqui na Vila de Bom Jesus, conhecida na época colonial como Arimo de Brito, nasceu há 100 anos a Igreja Metodista Unida, cargo pastoral de Bom Jesus. Esta igreja insere-se no vasto e histórico processo de implantação do metodismo em Angola, iniciado a 18 de março de 1885 pelo bispo William Taylor. A presença metodista nesta zona geográfica acompanhou as rotas fluviais e terrestres de penetração missionária a partir da capital em direção ao interior. Entretanto, a evangelização nunca se dissociou do ensino. As estruturas locais funcionaram como faróis de instrução básica e promoção humana. No centenário do cargo pastoral, os testemunhos de fé não se fizeram esperar. Aliás, segundo os cristãos, Deus ama quem reconhece a sua grandeza. Os meus avós, Arthur Venâncio, em memória, e Rosa Antônio Domingo Mbambuela, também em memória, eles antes de aceitarem Jesus, tinham filhos e os filhos faleciam. Então foi assim que, a partir do momento que eles decidiram aceitar a palavra, converteram-se nesta Igreja Metodista Unida de Bom Jesus. Ali começou a nossa geração. Ao longo de um século, sua graça sustentou esta comunidade de fé, fortalecendo gerações de discípulos e discípulas comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo. Estes homens e mulheres de Deus foram homenageados pelo facto de respeitarem os princípios metodistas de santidade, serviços e amor ao próximo. A igreja está no seu total. Não está grande, está no seu total. O que é preciso, a igreja está em... A não ser alguém pode interrogar, mas a igreja está firme. Nós trouxemos esse símbolo para dizer que se nós estamos aqui é porque aqueles que passaram na dificuldade fizeram essa realidade do dia de hoje para então chamar centenário. O superintendente de Colibengo sublinhou que o legado recebido pelos fundadores da igreja os desafia a continuar a anunciar o Evangelho e servir a sociedade com esperança. E os 100 anos nos remete que já muitos se foram. É necessário que a nova geração continue abraçando o Evangelho. Então, ela nos dá uma alegria de ontem, mas nos chama a reorganizarmos então os ânimos dos jovens para continuarmos então a levar esse Evangelho de Jesus Cristo. Segundo os fiéis da Igreja Metodista, cargo pastoral de Bom Jesus, este centenário não é apenas a celebração de uma história vitoriosa, mas também um chamado para renovar a vocação missionária e almejam que Deus continue guiando a Igreja para que as gerações permaneçam firmes na fé, unidas no amor e dedicados à transformação de vidas.
Quase 5 décadas depois de iniciar a sua missão em Luanda, a Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, reconhece os avanços alcançados, mas assume que a evangelização continua a ser um dos grandes desafios. É neste quadro de gratidão, mas também de renovação do compromisso com a missão, que foi lançado este domingo o programa das festividades dos 50 anos da IECA na capital do país. Luanda. O culto reuniu fiéis da IECA em Luanda, responsáveis provinciais de várias regiões do país e convidados num momento marcado pela comunhão, louvor e reflexão sobre os caminhos percorridos pela Igreja desde a sua implantação na capital. Para o pastor Pedro Andrade, o jubileu é uma oportunidade para reconhecer a misericórdia de Deus ao longo da caminhada da Igreja e reafirmar o seu compromisso com a sociedade, particularmente com a juventude. Estamos a caminhar para 50 anos e conseguimos perceber que ao longo da nossa jornada, com altos e baixos, a Igreja cresceu. Como uma árvore, ela cresceu, é frondosa hoje, floresceu e continua alcançando novas almas para Cristo. A evangelização, a formação da juventude e a promoção de valores morais e cívicos estão entre as prioridades apontadas para esta nova etapa. Uma missão que, segundo o secretário-geral da IECA, reverendo Luciano Chianec, exige perseverança e confiança em Deus. Evangelização não é uma coisa fácil e por isso nós só damos graças a Deus, pois que há momentos altos em que nós achamos, olha, não, Deus está conosco, e quando estamos nos momentos baixos, também chamamos a Deus em dizer, olha, estamos aqui embaixo, a missão é tua, a obra é tua, use-nos para que, na verdade, nos possamos levantar conforme um slogan para podermos construir. A olhar para os 50 anos, a IECA em Luanda também reconhece aqueles que estiveram na origem da sua presença na capital, destacando o papel da Igreja Metodista Unida de Angola na abertura das portas para a implantação da missão congregacional. Para Luciano Chianec, a Missão Evangélica Congregacional de Luanda, instalada num espaço de 100 hectares, constitui o principal projeto da Igreja para esta nova fase. Este lugar é o grande projeto. Não vamos procurar outro projeto que ainda não escreveram. Este lugar onde nós estamos é o projeto. São 100 hectares de terra, por isso é missão. Essa aqui é a missão evangélica da IECA em Luanda, é na Mekong. Este é o projeto número 1. Os outros serão 2, 3, 4, mas o projeto número 1 é este lugar. As festividades dos 50 anos da IECA em Luanda culminam em junho de 2027, mas até lá serão realizadas várias atividades de preparação num percurso que pretende mobilizar as comunidades e reafirmar a missão evangelizadora da Igreja na capital. A par das províncias de Cabinda, Luanda e Uíge, onde a Igreja Quimbanguista tem apostado nos setores da educação e da saúde, a congregação religiosa vai construir um centro de formação profissional em Saurimo, província da Lunda Sul. Durante 3 dias, os delegados à 23ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional da Igreja Quimbanguista estiveram reunidos para analisar questões relacionadas com a fé cristã, a evangelização, entre outros assuntos ligados à união e ao fortalecimento da congregação. Todavia, a fé deve ser um instrumento de paz. A religião deve aproximar as pessoas, fortalecer as famílias, promover a solidariedade, renovação do compromisso espiritual e da unidade em torno do líder espiritual e representante legal, de modo que as decisões a serem tomadas fortaleçam a organização e a unidade de uma igreja reconciliada. O governo provincial da Lunda Sul pretende contar com o apoio da Igreja Quimbanguista na valorização da pessoa humana, no combate à vandalização dos bens públicos, à fuga à paternidade e na sensibilização dos cidadãos para a adesão ao processo de registro eleitoral oficioso. Convidamos a todos os participantes nesta 20ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional da Igreja Quimbanguista em Angola e não só, a participar no processo de atualização do registro oficioso, como um ato de cidadania.
Exortamos a Igreja Quimbanguista em Angola a continuar a promover a paz, a unidade, a moralização da sociedade e o respeito pelas instituições e a convivência harmoniosa entre os cidadãos e as confissões religiosas. A Igreja Quimbanguista tem em curso várias ações sociais ligadas aos setores da saúde e da educação, estando prevista para a Lunda Sul a construção de um centro de formação profissional. Que somos muito conscientes dos problemas que está a enfrentar o governo, é no quadro da nossa parceria. Somos no lado do chefe de Estado. Cada vez que tem um problema que está a nosso alcance, a Igreja intercede. Aí nós também vamos começar essa campanha para o registro, porque fizemos isso cada vez, porque é nosso dever. Mais de 300 delegados participaram na 23ª sessão ordinária do Conselho Nacional da Igreja Quimbanguista. Mais domingo. Os novos membros do Birro Sindical da TAG já tomaram posse e garantem uma gestão focada no equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e as metas de crescimento da empresa. Segundo a liderança sindical, a prioridade passa por melhorar as condições sociais dos funcionários. Sebastião Fernandes foi reconduzido ao cargo de presidente do Birro Sindical e entre as prioridades do órgão está o fortalecimento do diálogo entre os trabalhadores e a entidade empregadora, bem como a promoção de melhores condições de trabalho e a salvaguarda dos direitos dos funcionários. Bem, as principais preocupações têm sempre a ver com a condição de salário, que é a condição de remuneração. Se os trabalhadores forem muito bem remunerados, naturalmente terão uma condição social um bocadinho mais abastada. Com a maioria dos membros da Comissão Executiva renovada, o Birro Sindical assume também o desafio de consolidar a representação dos trabalhadores e acompanhar as transformações que marcam atualmente o setor da aviação civil. A nível técnico, e aqui falo concretamente do pessoal navegante, falo de técnicos de manutenção e outras áreas afins, é que na sua maioria é composto por nacionais e estes têm sabido dar resposta e prova disso é que temos mantido a nossa companhia aos melhores níveis que temos hoje. A TAG atravessa um processo de reestruturação profunda orientado para o aumento da produtividade, a modernização dos serviços e a afirmação da companhia no mercado internacional. O contexto é desafiador, nós temos o nosso Conselho de Administração neste processo de reestruturação, então algumas medidas serão tomadas e muitas vezes são medidas impopulares. São medidas que às vezes não vêm beneficiar o colaborador, então está aqui o sindicato também para fazer esse contrapeso, no sentido de salvaguardar mesmo aquilo que são os interesses também dos colaboradores. Concertando com o nosso maior parceiro, que é o Conselho de Administração da TAG, aquilo que são os melhores vetores para que possamos de forma muito significativa contribuirmos mais para aquilo que é a produtividade da companhia em todos os domínios e daí surgir, portanto, melhoramento não só das condições sociais dos trabalhadores, mas também das condições salariais. Com a tomada de posse, os novos membros assumem formalmente a responsabilidade de representar os trabalhadores da TAG e contribuir para as relações laborais assentes no diálogo, entendimento e respeito pelos direitos dos colaboradores. Acredito que os associados se reviram na lista A porque de facto apresentou um conjunto de argumentos que respondia às suas necessidades. E no caso específico, portanto, a defesa dos interesses dos trabalhadores. A nova liderança sindical pretende assim conciliar a defesa dos interesses dos trabalhadores com os desafios de crescimento, competitividade e sustentabilidade da companhia aérea nacional.
O Petro de Luanda conquistou hoje o primeiro troféu da época, após vencer o Ilhéu de Benguela por 1-0. Com esta vitória, os petrolíferos conquistaram mais uma supertaça de Angola. Uma partida disputada de forma equilibrada nos primeiros 10 minutos. Aos 15 minutos, o Petro aproveitou o erro da falta de comunicação entre a defesa e o guarda-redes do Ilhéu e Ivan Cavalheiro fez balançar as redes. Resultado, ao intervalo, uma bola a favor do Petro Atlético de Luanda. No reatamento, o Ilhéu procurou igualar a partida, mas a defesa do Petro anulou todas as iniciativas. A vitória sorriu para o Petro de Luanda por 1-0 e leva o troféu da Supertaça. O trabalho que fizemos e por algumas boas partes do jogo que fizemos, acho que a vitória é merecida. Apesar de termos algumas dificuldades durante o jogo, nunca permitimos ao adversário grandes oportunidades, por isso, vitória justa, grande trabalho dos jogadores, estão todos de parabéns. Eu acho que foi um excelente jogo da nossa parte. Nós controlamos um todo-poderoso Petro. Eles não conseguiam sair jogando como de costume. Taticamente, nós estivemos muito bem em campo, fechamos todos os espaços. Tanto é que eles tiveram um gol que foi um falho defensivo e um chute de longa distância. Mas saio contente no sentido de jogo. Está todo mundo parabéns pelo grande jogo. Agora é continuar a dar sequência à época. Queremos também começar agora bem o campeonato e continuar a dar uma alegria a cidade e continuar a conquistar títulos. A vice-governadora para o setor político, social e econômico procedeu à entrega da taça à equipa vencedora. Deu para ver que isso trouxe um levantar, sobretudo, da nossa economia, porque nas últimas horas tivemos toque zero em todos os hotéis da nossa província. As nossas mamães vendedeiras também conseguiram faturar mais um bocadinho e conseguimos sentir o movimento na nossa província. Para dizer que estamos de parabéns e é uma honra termos aqui este campo Vici Antônio, que de facto albergou esta grande partida de futebol entre o Petro de Luanda e o Ilhéu de Benguela. O Estádio Nacional Vici Antônio registrou casa cheia, com adeptos vindos de Malange, do Kwanza Norte, do Bengo e de Luanda. Estamos a terminar. $30 mil para os homens e o dobro se for da mulher. Vamos terminar. Vamos terminar com certeza. Obrigado pela companhia no dia de hoje. A despedida é assim. É sempre um prazer. Boa noite.